Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade e flacidez, tudo bem? Quando a gente fala de obesidade, pessoal, a gente está falando de características de alteração morfológica do corpo humano. Ela é uma doença que é caracterizada, por acúmulo excessivo de tecido adiposo ou gordura corporal que causa um aumento generalizado das dimensões corporais e está associado a problemas de saúde. Ou seja, quando a ingestão ela supera os gastos, tá? Isso causa alterações multifatoriais em todo o organismo da pessoa, né? Desde alterações nas articulações, alterações de caráter posicional dos membros, pelo excesso de peso, né, ali nessa região, até alterações de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, respiratórias. Aí uma imagem que é muito conhecida, né? Todo gordinho sobe numa balança, ele sempre acha que não tá tanto assim, mas tá assim, né? O que favorece essa obesidade, esse aumento de peso? Um dos principais fatores que facilita o ganho de peso corporal ou o aumento da concentração de tecido adiposo é o sedentarismo, né? A inatividade física é uma das principais questões e uma das principais alterações que causa o aumento da gordura corporal. Quando a gente fala de aumento de gordura corporal, pessoal, a gente está falando de aumento de dimensão, de quantidade de células adiposas, bem como da quantidade de gordura reservada ali, tá bem? Essa obesidade ela é um resultado de diversas interações. O que chama mais atenção são os aspectos genéticos, ambientais e os comportamentais. Quando a gente fala de aspectos genéticos, é que a obesidade, em alguns casos, ela tem um fundo genético. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Fatores ambientais são os locais em que você vive, tempo de almoço, né? Algumas pessoas não têm nenhuma hora para poder se alimentar, então o consumo alimentar ele é muito rápido, é feito um consumo desordenado, né? E fatores comportamentais, os tipos de alimento que são ingeridos, bem como a falta de atividade física também entram aí. Então, para vocês terem uma ideia, filhos, quando pai e mãe são obesos, eles apresentam tanto de caráter genético um alto risco para desenvolver a obesidade, bem como determinadas mudanças sociais também podem estimular isso daí. Ora, se o pai e a mãe são obesos, por que eles são obesos? Como é feita a alimentação dentro dessa casa? Muitos produtos industrializados, excesso de açúcares, alto consumo de carboidratos. Então, como que é feita essa alimentação? Então, aí existe também um fator ambiental. E fatores de característica comportamental, esse pai e essa mãe são sedentários? Eles fazem práticas de atividade física? Eles influenciam a criança ou adolescente a realizarem atividades físicas? Ou eles estimulam que a criança fique por longos períodos na televisão, jogando videogame, não é? E aí, pessoal, a gente observa que isso tudo causa um risco muito aumentado para obesidade, bem como determinadas mudanças sociais também estimulam o aumento de peso nesse grupo de pessoas, principalmente dentro do ambiente familiar. Atualmente a gente vem observando um crescimento, né, uma quantidade maior de conhecimentos científicos, de pesquisas que falam sobre os mecanismos pelos quais se ganha peso, tá? E isso demonstra cada vez mais que essa situação se associa muitas vezes com fatores não é? Uma grande quantidade de fatores associados. Então, pessoal, entende que a associação desses fatores está muito vinculado aos fatores
comportamentais e ambientais, né? Então é lógico, eu sou sedentária, mas eu tenho uma excelente consumo alimentar, frutas e verduras frescas, evito alimentos industrializados. A probabilidade dessa pessoa desenvolver o aumento de ganho de peso, né, o aumento do peso corporal, ela é bem baixa, ela é existente, mas baixa. Pessoas que praticam grandes quantidades de atividade física intensa, muitos diariamente, enfim, por mais que eles façam um consumo alimentar de alimentos mais calóricos, também não vão ter um grande aumento desse peso. E aí, independente da importância dessas causas, o ganho de peso ele é sempre associado a um aumento da ingestão alimentar e a uma redução do gasto energético. Esse aumento, esse aumento de ingestão de alimentos, ele pode ser decorrente da quantidade de alimentos ingeridos ou de modificações de sua qualidade, resultando num consumo calórico aumentado e num gasto diminuído. O gasto energético ele pode ser associado a várias características genéticas ou ser dependente de uma série de fatores clínicos, endócrinos, incluindo doenças das quais a obesidade é decorrente e de vários distúrbios hormonais, tá bom? Aí, para vocês terem uma ideia, nós temos uma tabela, não é, de complicações e de distúrbios que são decorrentes do aumento da gordura corporal, da obesidade. Então, doenças como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, diabetes mellitus, entre outras, são fatores complicativos. Hipertensão arterial é a famosa pressão alta, não é? Junto dela pode vir ou não diabetes. Né? Com isso, essas duas, imagina, hipertenso, diabético e obeso, qual a probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular? Um infarto agudo do miocárdio, uma angina instável, doenças cerebrovasculares, não é? Isquemias cerebrais, bem como ruptura de vasos, né? Hemorragias, que são os derrames. Né? A obesidade ela está muito associada ao câncer. Por quê? Porque as células de gordura elas são altamente vascularizadas. Ali é como se formasse uma caminha para que os tecidos tumorais se deitem sobre ela. E aí o que o tecido tumoral vai ter? Grande quantidade de energia, porque os adipócitos vão estar com seu reservatório lotado, associado a um aporte sanguíneo, né? A um aporte oxigenativo. Então, é tudo que precisa para uma célula crescer. Né? Distúrbios, por exemplo, alterações lipídicas, colesterol, triglicérides, hipercolesterolemia está citado também. Diminuição da concentração do colesterol bom, o aumento da insulina ou intolerância à glicose, alterações de infertilidade, distúrbios menstruais, apneias do sono, entre outras coisas, são muito comuns no paciente obeso, tá bem? Esse excesso de gordura, ele não provoca sinais e sintomas diretos, com exceção quando atinge valores extremos, independente da severidade. Esse paciente apresenta importantes limitações estéticas, limitações essas que são acentuadas pelo padrão normal que a gente observa de beleza por aí. O padrão de beleza ele exige um corpo, né, uma forma corporal perfeita, até menor do que aceitável. Hoje essa realidade tem mudado um pouco, mas mesmo assim a gente observa muitas pessoas procurando dietas milagrosas, práticas de atividade física extenuantes que podem provocar lesões corporais e não objetivando necessariamente a manutenção do peso corporal normal. Não estou falando de pacientes sobrepeso. Eu estou um pouquinho gordinho e sobrepeso. Né? Isso deve ser evitado. Mas perdas de pesos abaixo do recomendável também não são interessantes. O paciente obeso ele apresenta grandes limitações no movimento corporal. Essas limitações tendem a ser eles tendem a ser contaminados por fungos, entre outras infecções de pele, nas suas dobras de gordura. Existem diversas complicações,
né, desses distúrbios que a gente está falando. E podem, algumas vezes, até ser grave. Além disso, essas alterações, patologias ou distúrbios associados sobrecarregam a coluna, membros inferiores, até mesmo membros superiores, tá? Com especial observação da articulação dos ombros, que a longo prazo vão causar processos degenerativos articulares, artrite, artrose, não é? Além de doenças venosas, varizes, ulcerações, erisipela. E assim, esses pacientes obesos, eles apresentam sério risco para uma série de doenças e distúrbios, o que faz com que eles tenham uma diminuição muito importante da expectativa de vida, principalmente quando são portadores de obesidade mórbida. A obesidade, então, ela é classificada como exógena e endógena. Exógena é tudo que se dá do meio externo, está 100% vinculado ao aumento da ingestão de alimentos, bem como ao sedentarismo, que é a diminuição de gasto calórico. E a classificação endógena são de causas hormonais, tumorais e até as síndromes genéticas. Pessoal, observem. Exógena, o que está fora, comer muito e gastar menos, 95% dos casos em média. Fatores de característica tumoral, hormonal, medicamentosa, síndromes genéticas, 5%. Então pensa, o que é que nós vamos encontrar em maior concentração na nossa vida profissional? O gordinho que come mais e gasta menos, não é? Então, pessoal, essas obesidades, essa classificação, ela se dá como, por exemplo, distúrbios hormonais, né, distúrbios hormonais são aqueles como, por exemplo, síndrome hipotalâmica, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, ovários hipotiroidismo quando casos muito graves, ovários policísticos, hipogonadismo, déficit de hormônio de crescimento, o aumento da concentração de insulina em decorrência de tumores pancreáticos, entre outros. Por exemplo, a obesidade ocasionada de forma secundária por uso de drogas, pacientes que fazem utilização de drogas psicotrópicas, corticoides, antidepressivos, principalmente os tricíclicos, utilização de lítio, ciclobenzaprina, pacientes que foram submetidos à cirurgia hipotalâmica também são pacientes que vão apresentar sobrepeso ou obesidade. As causas genéticas, causas autossômicas recessivas, principalmente ligado ao cromossomo X, né? É uma característica, por exemplo, na síndrome de Prader-Willi, né? Síndrome de Down também, eles têm uma grande facilidade de aumento do peso corporal. Porém, obesidade ocasionada por sedentarismo e dieta ricas em gorduras é a maior concentração, tá? Alguns pacientes, eles se tornam tão sedentários e o aumento de peso se torna tão agressivo que gera uma incapacidade obrigatória, em que eles ficam restritos muitas vezes ao leito, tá? Fora a exclusão social que muitos deles já fazem, tá? E a idade avançada associada à obesidade, que são poucos os casos, também apresenta uma grande alteração aí. Quando a gente fala em técnicas para avaliar isso daí, até agora a gente só citou o que é e como ela poderia ver. Mas nós, fisioterapeutas, podemos fazer a avaliação desse paciente e determinar o que quão obeso ou até baixo peso esse paciente está. Observe que a nossa avaliação, ela é uma avaliação multifuncional, tá? Em que a gente vai fazer a avaliação das alterações ortopédicas, cardiorrespiratórias, então você tem que colher toda a história, tem que colher sinais vitais, tem que fazer teste de caminhada de 6 minutos, bem como você tem que fazer avaliação, testes específicos de quadril, ombro, joelho, onde ele estiver referindo a alteração física, dor, incômodo, sintomatologia. Porém, para avaliar a obesidade em si, você vai quantificar o peso e a altura,
tá? Pelas medidas antropométricas normais, com utilização de balança e fita métrica, avaliação de dobras cutâneas, medidas de circunferência, pesagem, que pode ser a subaquática, eu só vou citar, mas é muito difícil, utilização de bioimpedância ou avaliação com ultrassom e ressonância magnética. Pessoal, essa gordura corporal ela pode ser estimada a partir de medidas de pregas cutâneas, principalmente no nível do cotovelo, ou com a utilização de equipamentos específicos para isso, né? Como bioimpedância, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Essas técnicas elas são utilizadas apenas em alguns casos, nos quais a gente consegue determinar isso aí com mais detalhes. Pessoal, essas são a utilização das pregas cutâneas, tá? Em que se faz a utilização em pontos específicos para avaliar o tamanho ou a diminuição. Esse material e nós não temos nas clínicas. Quando a gente voltar, talvez a gente consiga pedir uma orientação para o pessoal da nutrição ali. Mas observem que fazer a avaliação dessas pregas em pontos determinados e utilizando uma tabela para seguir quão grande essas pregas estão, isso é muito interessante para avaliar o paciente. Já as medidas de circunferência, a gente faz pescoço, de ombro a ombro, mamas, abdômen, acima e abaixo do umbigo e região de culote. Por quê? Porque quando você fizer essas medidas de circunferência, isso aqui, é para avaliar a obesidade. E aqui os quadros de linfedema, que eu vou citar mais para frente, membro inferior ou membro superior, os pontos que a gente utiliza para avaliar, que é uma das complicações. Então, pessoal, para a gente fazer a avaliação desse paciente, eu preciso saber se existe ou não um aumento dessa gordura corporal, ou se o meu tratamento está surtindo efeito nessa diminuição, tá? Existe também, nas crianças e nos adolescentes, o critério para avaliar isso daí depende da comparação do peso do paciente com as curvas que são padronizadas. Vocês conseguem ver isso daí na internet, jogando no site do Ministério da Saúde. E a gente pode fazer a avaliação por utilização de bioimpedância, em que vai se fazer a medida da concentração ou da quantidade de massa magra e massa gorda, bem como da quantidade de água circundante. Existem alguns tipos, de bioimpedância em que é feita a utilização e a aplicação, de um eletrodo na mão e no pé, que passa por um aparelho e ele avalia essa corrente elétrica, a resistência que a corrente elétrica teve para passar por essas áreas, e outros mais sofisticados conseguem imprimir concentrações de água, concentrações de outros tipos de células que contém ali. E já esse é um manual que a gente tem e que serve a gente não tem nas clínicas, tá? E que serve para avaliar apenas a quantidade de massa gorda localizada ali. Já a avaliação do IMC é uma classificação em que é utilizada pela Organização Mundial da Saúde, em que mede o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Se o IMC estiver entre 18,5 e 24,9, é o IMC de uma pessoa normal. Em excesso de peso ou graus de obesidade, ele aumenta, podendo chegar até 40 ou mais, e em casos de emagrecimento extremo e desnutrição, ele diminui. Pessoal, o IMC ele não é uma medida muito confiável. Por quê? Porque por ser uma medida em que você vai avaliar o peso sobre a altura, você tem que avaliar e questionar tudo que esse seu paciente possa ter de alteração. Por exemplo, se eu for fazer a avaliação do peso e da altura de um fisiculturista, pelo IMC, ele será considerado um paciente obeso. Por que ele será considerado um paciente obeso? Porque o peso dele estará excessivamente alto em relação à sua altura. Mas a gente tem que levar em consideração a prática de atividade física e o aumento de massa muscular.
Já, por exemplo, em outros pacientes, caso vocês venham um dia avaliar, vamos supor, uma ginasta, né, de ginástica rítmica, você vai classificá-la como emagrecida ou até em desnutrição. Então, o IMC ele serve para quantificar ou para qualificar esse índice de massa corpórea de um grupo de pessoas. Ele é mais fidedigno para isso. E não necessariamente para fazer a avaliação de um indivíduo isolado. Perdão. Tá bom? Mas a gente sempre utiliza em associação a outras medidas. O peso e a altura, associado ao valor do IMC, e as medidas de circunferência corporal. Por isso que vocês têm que aprender a coletar muito bem a história do seu paciente. Questioná-lo, o senhor pratica alguma atividade física? A senhora pratica algum tipo de atividade física? Tá? E questionar muito bem. Até porque muitos pacientes eles podem apresentar uma circunferência abdominal muito avantajada. Porém, pelo seu alto grau de sedentarismo, a concentração e quantidade de músculos em membros superiores, inferiores, coluna, glúteo, pode estar muito diminuída, o que vai fazer com que o peso total não esteja tão aumentado. E aí, pelo cálculo do IMC, talvez esse paciente que apresente sinais característicos de uma obesidade grau 3 possa ser avaliado como grau 1. Para isso, então, a gente consegue fazer a avaliação da relação cintura-quadril. Essa é uma relação que nós temos pela divisão da circunferência da cintura abdominal pela circunferência do quadril do paciente. Ou seja, você vai pegar a medida da cintura, essas duas aqui, ó, tá vendo? Pelo cursor do mouse. E você vai dividir uma pela outra. E assim a gente consegue observar, lógico, você vai dividir a maior pela menor, tá? Define que existem esses riscos metabólicos conforme o aumento dessa circunferência, tá? Quanto maior... aqui tá errado, tá? Não desconsiderem isso aqui. É índice cintura-quadril. Então, quanto maior essa relação cintura-quadril, maior será o risco de desenvolver uma patologia cardiovascular, tá bem? Ou até cardiorrespiratória. Com 94 centímetros, pela relação entre uma e outra, pela divisão, você pode ter um risco muito aumentado para os homens e 102 centímetros muito aumentado. Nas mulheres, 80 centímetros e muito aumentado, 88. Observe que, ó, é um risco muito, um limite muito pequeno para um risco muito grande, tá? A obesidade, olha, tá trocado. Esse aqui tá trocado, tá, pessoal? Isso aqui é o que eu vou falar sobre tipos de obesidade. A obesidade, ela é subdividida em alguns tipos, tá? Em algumas pequenas subdivisões. A gente chama de obesidade difusa ou generalizada, aquele paciente que apresenta concentrações de gordura corporal em todos os membros sem que haja distinção. Então, a pessoa ela não tem diferença. Por exemplo, o indivíduo androide ou troncular é aquele paciente que apresenta uma forma corporal com aumento da gordura, principalmente na região abdominal. Abdominal, região de tronco, mantendo os membros superiores e inferiores e região de quadril sem alterações muito grandes. Então, se olha a pessoa de costas, ela não parece tão gordinha. Quando ela vira de lado, você observa uma protusão abdominal significativa, tá? Já o indivíduo com obesidade ginecoide é aquele que apresenta a figura de uma maçã, né? Então, aqui, ó, uma figura de uma pera, perdão. Tá? No qual o predomínio se dá na região de culote, quadril. Então, aqui, pessoal, ó,
obesidade da foto chamada maçã, androide e ginecoide. Nos androides, o risco cardiovascular é muito maior, porque os depósitos de gordura se encontram ao redor ou muito próximo de órgãos vitais, tá? Já nos indivíduos de característica ginecoide, eles também têm um risco muito aumentado para patologias cardiovasculares. Porém, um risco maior é desenvolvimento de diabetes mellitus e alterações osteomusculares, principalmente os processos degenerativos articulares, tá? Mas o nosso foco não é ficar falando dessas alterações. O que a gente veio fazer aqui hoje é falar de alterações dermatológicas. O paciente obeso, assim como o paciente envelhecido, ele apresenta alterações que são significativas da pele, tá? O paciente obeso, ele tem associado diretamente à sua obesidade uma alta prevalência para dermatoses, ou seja, o grande volume de pregas e de dobras cutâneas, eles podem estar associados a alterações circulatórias e metabólicas, associados à dificuldade de manejo higiênico de regiões mais acometidas e associado a limitações físicas, isso piora as alterações e os aspectos da pele. Os pacientes obesos, eles merecem uma atenção especial no cuidado da pele, principalmente pelas alterações vasculares e dificuldade de cicatrização de ferimentos. Eles apresentam um risco muito aumentado de infecção cutânea pela dificuldade de permeação sanguínea, tá? E o risco do aumento do diabetes mellitus, bem como eles têm um risco muito alto de desenvolver linfedema e outras alterações por formação de ulcerações, processos infecciosos. Em pacientes que ficam hospitalizados, né, para quem for trabalhar em hospital futuramente, a obesidade leva ao aumento do risco de úlceras de pressão, que são as chamadas úlceras de decúbito. E além do retardo da cicatrização de várias feridas, quando estes são submetidos à cirurgia, e é um paciente que deve ser manejado com muito cuidado e muitas medidas preventivas. Não, a gente faz uma forcinha em 2, 3, carrega. Não, você vai chamar mais pessoas porque o risco dele de quedas é muito grande, o risco de fraturas é muito maior, tá bom? Quando a gente pensa em obesidade, a primeira coisa que a gente pensa, tô gorda, tô com estria, tô com celulite. E sim, estrias e celulites são muito vinculados a alterações, né, ao aumento de peso. Então, as estrias são rupturas de fibras elásticas localizadas na segunda camada da pele, ou seja, obviamente na derme. Quando gera esse rompimento, essa lesão, ela gera uma atrofia, não é, do tecido subcutâneo, ali, do tecido, perdão, da atrofia da região da derme, chamada de atrofia segmentar. E apresenta normalmente ela apresenta-se perpendicular às linhas de fenda da pele, e a gente vai falar melhor sobre isso quando a gente falar de drenagem linfática na disciplina de recursos terapêuticos manuais, e ela se dispõe paralelamente em relação às outras estrias. Normalmente elas se apresentam dos dois lados do corpo, tá? Em decorrência do aumento ou diminuição de peso corporal. Via de regra, as estrias, elas ficam depositadas, elas apresentam no sentido contrário ao que o tecido distendeu. Ai, professor, eu tenho muita estria, mas sou muito magra. Por que então? Porque as estrias, elas são relação existente entre o aumento exagerado do volume e a não capacidade da pele de sofrer este movimento elástico. Chega na barreira elástica da pele, quando continua o processo de ganho ou de aumento da concentração, da quantidade de células adiposas, bem como da quantidade de ácidos graxos depositados dentro dela, consequentemente vai gerar uma lesão, vai romper, rasgar a região da derme, que vai gerar todas essas alterações, principalmente a atrofia segmentar adquirida ali, tá?
Normalmente elas surgem como lesões eritematoporpúricas, que são as estrias vermelhas, e evoluem para alterações esbranquiçadas e de caráter autrófico. Para quem for trabalhar com dermato funcional, estrias avermelhadas elas são muito mais fáceis de serem revertidas. Você vai induzir a utilização de correntes de alta frequência, laser terapia, que vão induzir um processo de reparo tecidual, não deixando que formem essas cicatrizes, tá? Quando ela fica esbranquiçada, também tem como ser tratada com técnicas estéticas, porém um pouco mais difícil. Então, aí para que vocês consigam observar, olha aqui, essa aqui é uma estria avermelhada, né? Então, ela tá com processo inflamatório agudo ali, tá? Quando ela tá nessa fase, ó, a gente consegue reverter, mas observa que abaixo da epiderme houve uma lesão, tá? Então, aqui, ó, região abdominal, muito comum em mulheres grávidas, pelo aumento da concentração e do conteúdo abdominal em um período de tempo muito curto, tá? A mulher, a partir do 6º mês até o 9º, de 3 meses para frente, tem um aumento muito grande da barriga, diariamente. Então, normalmente rompem estrias. Essa aqui tá avermelhada, essa aqui um pouco mais branca. Ou pelo aumento, olha aqui, pode ter sido uma obesa ginecoide, né? Pelo aumento da quantidade de massa localizada ali. Já a flacidez, ela está muito associada à estria também, porque também é uma lesão na região da derme, em especial dos tecidos de colágeno e elastina. A gente falou muito de flacidez quando falou sobre envelhecimento, não é? E falando de envelhecimento, a gente sabe que existem essas lesões de caráter irreversível, né, no tecido epitelial. Aí, só para que vocês entendam, né? Observe, ó, essa linha tracejada deveria ser o tamanho do membro superior dela, do braço dela. Porém, olha o tecido que já houve esse descolamento que está flácido, né? Aqui também, ó, um membro superior, um braço, olha aqui a quantidade de flacidez, principalmente região tricipital. E uma flacidez muito característica na região de abdômen. Tá? Esse tipo de flacidez dificilmente a fisioterapia consegue tratar, tá? A gente pode até receber esse paciente, mas normalmente após uma cirurgia plástica reparadora. Antes disso é bem difícil. Por quê? Porque quando você vai manipular a utilização de técnicas para tratamento e reabilitação, é bem difícil você conseguir reverter isso. Porque a pele já tornou-se plástica em decorrência do grande aumento que ela precisou sofrer. Já a celulite, né, chamada de fibroedema geloide, não é a inflamação da célula, surge a partir da mudança do tecido gorduroso e dos tecidos conectivos e dos vasos. Normalmente, o excesso de peso localizado em áreas específicas faz com que haja um aumento, né? Vai crescendo o tecido adiposo, crescendo, e ele vai apertando, comprimindo o tecido da derme sob a região da epiderme. E isso vai causando, normalmente, uma alteração em alto relevo. Por isso que a gente observa o bumbum todo cheio de furinhos. Isso também está associado a alterações hormonais e por isso que mulheres apresentam quantidade muito maior de celulites do que homens, mas eu gosto de falar aqui em casa do meu marido que está escrita linda, maravilhosa em braille. Fica a dica aí, viu, meninas? Mas, brincadeiras à parte, ela apresenta 3 aspectos muito significativos. O edematoso, que é aquele que a gente mais observa, o predomínio das alterações de permeabilidade capilar são 100%. Normalmente são áreas mais geladas, com uma temperatura corporal menor do que outras, né, em decorrência principalmente da inatividade física e pelo consumo de alimentos que diminui ou que ocasiona diminuição da luz do vaso nos tecidos mais periféricos, principalmente na pele. Existem aspectos endurecidos, quando você palpa, vai palpando aí, as meninas, vocês estão tudo em casa sozinha, né?
Vai palpando na região da perna, principalmente a região posterolateral de coxa, quadril, glúteo. Então tem umas partes que parece ter até umas bolinhas, não é? Esse é o aspecto mais endurecido, tá? Normalmente ela não é dolorosa. E o aspecto lipoedematoso muito mais predominante na obesidade e está associado ou não a edema. Então a pessoa pode ter esse tipo de celulite e não ter um edema de membro inferior, membro superior, tá? Esse é um caso de difícil tratamento. Mas existem vários meios que facilitam isso, técnicas de massoterapia, utilização de radiofrequência, entre outras técnicas, e em associação a dermocosméticos. Mas não se iludam, nenhuma fonte de tratamento substitui a transformação da qualidade, né, dos padrões de vida para a vida mais ativa, bem como a diminuição do consumo alimentar de comidas hipercalóricas. Olha que bonitinho para vocês verem a gordinha. Ó, as duas gordinhas. Olha a celulite aqui, ó. Na crista ilíaca. A bunda a gente nem fala. Olha aqui na lateral da perna. Então, isso é muito associado ao obeso, tá? Mas a gente observa que ela não está só associada à obesidade, tá? Meninas magras e meninos magros também podem apresentar celulite. Porém, o fibroedema geloide. Porém, ela está muito associada à obesidade em decorrência do mau consumo alimentar. Esse déficit de consumo alimentar, ele vai interferir diretamente no paciente. Já o linfedema é uma manifestação decorrência da insuficiência do sistema linfático. Então, o paciente obeso ou outros tipos de pacientes que apresentam deficiência de absorção desse líquido extracelular associado a grandes concentrações proteicas começa a ter um aumento de volume líquido intracelular, ou seja, no interstício. Então, junto com essa concentração de líquido no interstício, nós teremos concentrações de proteínas plasmáticas, células sanguíneas extravasculares e produtos celulares decorrentes desse transporte linfático. Só que se aumenta muito a quantidade de líquido e incha muito, vai diminuir outras coisas, como amplitude de movimento, força muscular, bem como o escoamento vascular. Ora, a pele funciona como um invólucro, ela circula, ela envolve a perna. Se incha de dentro para fora, fica difícil, né, que outras coisas consigam passar por ali, piorando os aspectos da pele daquela região localizada pelo linfedema. Então, só para que vocês entendam, ó, vai haver diminuição de absorção de líquidos e proteínas pelo sistema linfático e que vai ocasionar um aumento significativo do membro. Pode existir o linfedema bilateral, não é muito comum, o linfedema bilateral ele é muito comum em pacientes obesos, tá? Mas eu trouxe fotos, né, das alterações em decorrência do linfedema unilateral para vocês verem a comparação, tá? Ó, observa aqui, é uma paciente sobrepeso e que apresenta linfedema de um dos membros, apenas, tá? Mas normalmente esses pacientes, ó, esse bracinho gordinho, você não vê em muitas pessoas obesas? E aí quando a gente tá falando de obesidade mesmo, tá? A acarantose nigrans também é uma condição muito dermatológica que a gente vê muito comum, tá? Ela é caracterizada por espessamento, hiperpigmentação e aumento da acentuação das linhas de pele, que geram um aspecto grosseiro. Então, vocês vão observar a presença de algumas placas de tecido epitelial mais escurecido e levemente mais descamado, tá? Ela apresenta, são endocrinopatias, né? As endocrinopatias, principalmente pacientes que apresentam alteração diabética, são a causa mais frequente desse tipo de dermatose. Então, o seu obeso chega para fazer o tratamento contigo, você vai observar que ele é um paciente que apresenta em associação, você vai questionar se ele é hipertenso, diabético. Ah, eu sou diabético. Tipo 1 ou tipo 2, a gente sabe que é uma doença
endócrina diabetes, né? Se existe essa doença endócrina, uma das causas mais frequentes dessa dermatose é o aumento da pigmentação localizada ali. Então, quem nunca viu esse gordinho, né? Então, ó, nós vamos ter a pele mais grossa no local, associado ao aumento, ó, da coloração, ó, principalmente nas dobrinhas, não é? E ela, quando você passa a mão, é uma região mais áspera, esses locais. Muitas vezes não são muito levados em consideração, porque também podem estar associados a locais em que há fricção. Olha aqui, fricção do pescoço, exposição ao sol, fricção da região da axila ou do cotovelo, e pode sofrer fricção principalmente pela roupa que é utilizada, o assento, se fica muito tempo sentado. Já os acrocórdons são lesões dermatológicas em forma de pápulas filiformes pedunculadas, cor de pele ou castanho escura, localizadas principalmente na região cervical, axila, mas pode aparecer em outros locais. Está muito associado a pacientes que apresentam resistência à insulina e à acarantose nigrans, que é a acarantose nigrans essa. Então, pessoal, os acrocórdons são essas pequenas formações de pequenas verruguinhas que se formam em grandes quantidades, tá? Também está associada a hiperplasia, a hiperplasias benignas, tá? Pode estar perto de pequenas formações tumorais, não pode estar perto, sim, de verrugas, mas elas não são, tá? E é muito comum em pacientes obesos, principalmente na região do pescoço, virilha, axila, tá bom? E uma das principais alterações é a formação ulcerosa, ou seja, a formação de úlcera, ferida propriamente dita, tá? Essas complicações importantes da insuficiência venosa aguda crônica podem ser classificadas em úlcera de pressão, úlcera arterial e neuropática. Úlcera que a gente chama de pressão ou úlcera de decúbito são denominadas são formações ulcerativas que elas se apresentam pelo excesso de tempo em que o paciente se mantém em uma mesma posição. Não é um fator exclusivo dos pacientes obesos, tá? Todos os pacientes que estão restritos no leito ou que estão restritos a uma cadeira, pelo que quer que seja, pelo excesso de tempo em que as espículas ósseas comprimem o tecido mole, isso vai gerar isquemia, falta de oxigenação, falta de nutrição e com isso vai gerar um processo degenerativo localizado ali. As úlceras de caráter arterial são lesões de pele causadas por problemas de circulação sanguínea, deficiências oxigenativas e não necessariamente por uma pressão de espícula óssea, tá? Elas podem aparecer sem que essa região tenha sofrido lesão, bateu a perna, bateu o tornozelo, lesionou o quadril, o ombro, enfim. Elas podem aparecer em qualquer momento. E são mais comuns no terço médio a inferior dos membros inferiores. As úlceras de caráter neuropática podem ocorrer em pacientes diabéticos. É muito comum, existe a patologia, inclusive, chamada de pé diabético. Pacientes que apresentam lesões de medula espinhal, hanseníase ou qualquer outra condição que tenha diminuição sensitiva, tá bom? Então, pessoal, essas são as famosas úlceras de pressão. São mais comuns nos indivíduos obesos quando elas se apresentam nos pés, nas regiões de trocânter de fêmur, do tubérculo do fêmur, que é na região do colote, região de sacro e próximo aos processos espinhosos de toda a coluna, pelo excesso de tempo que essa pessoa fica numa mesma posição. E aí, esse paciente é um paciente que já está, pelo seu excesso de peso ou outras comorbidades, restrito ao leito, tá bom? Mas essa é um exemplo de úlcera de pressão. Eu pus no pé porque é muito comum. Pacientes obesos apresentam muita alteração de terço médio a inferior de membro inferior e pé. Essas, úlceras venosas e arteriais. A diferença, úlcera arterial,
uma borda delimitada, normalmente de caráter arredondado, e úlcera venosa, ó, tá vendo aqui? Um aspecto mais escurecido acima, aqui a pele já foi debridada, porém, ó, observa-se que a lesão abaixo da região da epiderme e derme, ela se torna um pouco maior, tá? Então, ó, úlcera venosa, borda irregular, úlcera, borda mais regular, de característica arterial. Aí, para vocês terem essa comparação, né? A venosa localiza-se acima do maléolo medial, a arterial localiza-se na parte lateral da tíbia, antepé, dedo. Bordas e feridas são irregulares na venosa. Aqui já tem uma volta mais delimitada. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, que é muito importante, tá? Ó, só um cuidado. Normalmente a úlcera arterial ela é mais dolorosa do que a úlcera venosa. A dor é de caráter mais noturno e quando o membro está em repouso, tá? É muito característico isso aqui nos pacientes diabéticos, tá? Então, quando você põe o pé para baixo, quando a pessoa põe o pé para cima, que é quando vai diminuir, vai aumentar o fluxo de sangue, normalmente essa região se torna excessivamente dolorida. Aqui, ó, redução quando põe a perna para baixo. Pacientes têm claudicação intermitente por dor ao caminhar. A extremidade, ela é mais fria e sim, muitas vezes associada à alteração de coloração, uma coloração mais cianótica. E algumas vezes o pulso é bem fraco ou até ausente. Impetigo é um tipo de infecção que ataca a superfície cutânea, causada pela penetração de bactérias na pele aberta. Ela também é causada por feridas e coceiras, também chamada de piodermite. As principais patologias que causam esse tipo de alteração são estafilococcus e streptococcus. Patologias, bactérias essas que nós temos na nossa pele, tá bom? Essas são as bactérias que a gente tem normalmente e que não há uma alteração, não há uma que você tem na sua microbiota residente da pele. Então, ó, formações de pápulas, como se fossem pequenas espinhas. Algumas são até purulentas, mas por mais que você esprema, que você comprima, sai um líquido esbranquiçado, líquido linfático apenas, tá? Sem aqui, ó, formação de bolsas linfáticas, sem que haja alteração, não sai aquele líquido branco da espinha, da quina propriamente dita. Pessoal, qual o tipo de abordagem terapêutica que a gente tem para trabalhar com esse paciente? Existem várias, tá? Terapias nutricionais, terapias físicas, bem como a utilização de recursos eletrotermo e fototerápicos. Pessoal, a avaliação do paciente obeso, ele deve incluir uma história e um exame clínico detalhado para que você possa prescrever um tipo de atividade ou um recurso para ser utilizado. E de acordo com essa sua avaliação, será investigado ou não as diversas causas desse distúrbio. Aí são necessários exames específicos que o médico vai pedir. Se o paciente for apenas obeso, por uma ingesta de alimentos exagerada e diminuição da prática de atividade física, ou seja, sedentarismo, deve-se questionar e até pedir para esse seu paciente que ele traga exames, né? Olha, você fez exame de colesterol, triglicérides, como é que tá o coração, né? E a perna, tem inchado? Não era bom dar uma procurada no vascular para que não tenha nenhuma dúvida. Se o paciente for apenas obeso e não apresentar alteração da pressão arterial ou suspeita de doença cardiovascular, muitas vezes a gente pode entrar com técnicas de terapia física, tá? Mas vamos ter um certo cuidado aí, tá bom? Terapia nutricional, basicamente, é a utilização de dietas pobres em carboidratos com diminuição calórica, tá? Prevalecendo o bom senso do nutricionista. Quanto maior a indicação alimentar, a indicação alimentar é feita baseada na necessidade desse seu paciente.
Independente de tratamento proposto, reeducação alimentar é fundamental e ela é indicada apenas por nutricionistas. Não adianta você, fisioterapeuta, olhar para o seu paciente e falar: nossa, tem uma dieta ótima para perder peso, você com artrose vai precisar. Não, esse seu paciente obrigatoriamente tem que se submeter a uma avaliação nutricional, tá bom? Uma vez que através dessa avaliação o nutricionista pode reduzir a ingesta calórica, orientação quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, entre outras. Esse procedimento vai necessitar de um suporte emocional ou até social. O pessoal da nutrição tem esse treinamento muito melhor. Então, eles vão saber como abordar o cuidador, né? Se é um adolescente, se é uma criança, quem faz a alimentação? Então, quem deve ser instruída? Quem vai ao supermercado? É você? É a sua esposa? Né? Como que é esse ganho de esse consumo alimentar, tá? E, dentre as diversas formas de orientação dietética, a mais aceita hoje em dia é a dieta hipocalórica balanceada, na qual o paciente vai receber uma dieta que ela é calculada com quantidades calóricas dependentes da sua atividade física, sendo esses alimentos distribuídos em várias refeições ao dia, com aproximadamente uma porcentagem equivalente nas principais refeições, que é almoço, janta, de carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Não é recomendado para ninguém a utilização de dietas restritivas. Eu não como carboidrato. Eu não como carne. Eu não como nada de doce, tá? Porque uma vez que esses pacientes apresentam risco metabólico grave, com alteração metabólica, acidose, arritmia cardíaca, a restrição de algum tipo de alimento pode ocasionar uma lesão aí. E dietas com somente um tipo de alimento, a dieta do abacaxi, a dieta da lua, sei lá, ou somente de líquidos, né? Ou tinha a dieta da água, a dieta da água de coco, a dieta do suco, também não são recomendados, porque eles não suprem as necessidades proteicas básicas, né? De carboidrato, vitamina, mineral. Essas dietas com excesso de gordura e proteína, igual a dieta do Dr. Atkins, dieta mediterrânea, também são meio discutíveis, porque eles pioram as alterações das concentrações de gordura do paciente. Mas a dieta do Mediterrâneo é a forma com a qual as pessoas do Mediterrâneo fazem a sua alimentação. Não é verdade. Eles não comem todos os dias peixe e excesso de azeite. Não é todo dia que o pessoal do Mediterrâneo come uma bacalhoada. Também não é todo dia que o brasileiro come feijoada, não é mesmo? Então, isso até pode existir lá, tá? Porque pelo fácil acesso que eles têm a esses tipos de alimentos. Já a gente faz acesso a outros tipos de alimentos. A terapia física já é uma área em que a gente consegue entrar. Ela eleva a taxa do consumo metabólico e reduz a concentração de gordura que está localizada em algumas áreas corporais aí. Melhora a circulação periférica, eliminação de água, sais, pelo sudorese e principalmente pela melhora da aptidão cardiorrespiratória. É importante que a gente pense a atividade física como qualquer movimento corporal produzido por músculos e que resulta em gasto energético. Exercício é uma atividade física planejada e estruturada, com o propósito de melhorar ou manter o condicionamento físico. Mas eu vou a pé da minha casa para o trabalho. Já é exercício? Não, isso é deslocamento. Então, quando você volta a pé, até existe um gasto energético considerável aí. Porém, não é considerada atividade física, porque você vai parar no sinaleiro, você vai estar carregando uma bolsa, qualquer coisa que vai, obviamente, limitar o seu deslocamento. Você vai andar mais devagar, não é? Então, a atividade física é outra coisa. Eu saio da minha casa, vou a um local específico e faço 40 minutos, 1 hora de caminhada sem parar. Isso já é uma atividade física. Exercício em si apresenta uma série de benefícios, principalmente para quem é obeso. Melhora o rendimento do tratamento com dietas. E entre os diversos efeitos que a gente tem é a diminuição do apetite, o aumento da ação de insulinas,
a melhora do perfil das gorduras circulantes na circulação, melhora de sensação de bem-estar e autoestima. Esse paciente deve ser orientado a realizar exercícios regulares, entre 30 e 40 minutos, mediante na incapacidade dele, o que ele não consegue fazer, tá? E pelo menos 5 a 6 vezes por semana. Inicialmente você começa com exercícios leves e isso vai progredindo conforme o paciente vai tendo maior aptidão, aumento da força muscular, aumento da amplitude de movimento e até mesmo a diminuição da gordura corporal. Né? Lógico, você não vai prescrever uma corrida ou para um obeso grau 3 pular corda, porque o impacto no joelho e no tornozelo será muito grande, mas você pode ir evoluindo de uma caminhada, de exercícios de senta e levanta da cadeira, para exercícios de pular corda. Isso com o passar do tempo. Em algumas situações, a gente pode necessitar de um profissional em tempo integral durante a prática de atividade física, do lado do fisioterapeuta, de repente até contratar um personal trainee, tá? E sendo que a maioria das vezes a simples recomendação de caminhar rotineiramente não é o deslocamento da sua casa para o trabalho, é caminhar por 30, 40 minutos sem parar. Pode causar um benefício muito grande, tá? Estando incluído no que a gente tenta bater muito como fonte de tratamento, a mudança do estilo de vida. Eu vou dar preferência para ficar na frente da televisão, assistindo qualquer coisa. Né? Se você vai ficar na frente da televisão assistindo qualquer programa, talvez você possa dar uma atenção especial aí para uma prática de atividade física, não é? Em vez de assistir 2 capítulos da minissérie favorita do Netflix, assistir um e os outros 50 minutos você pode fazer uma caminhada. A hidroterapia é uma prática de atividade física, é uma utilização que a gente tem muito importante, principalmente para o paciente obeso grau 2 e 3. Por quê? A imersão por si só já proporciona alterações benéficas para o sistema cardiovascular. Proporciona alterações benéficas, mas a gente tem que ter um cuidado especial. Pacientes que apresentam alteração cardiovascular não estabilizada são contraindicados. Hipertensão arterial não controlada, paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio recente também não é indicado, pelo alto risco que a água, o deslocamento, o esforço pode ter o alto risco de desenvolver alguma coisa mais séria aí nessa região, tá? Mas a gente sabe que estar dentro do ambiente aquático fornece uma menor compressão, uma menor descarga de peso dentro das articulações. E com isso, torna-se mais fácil executar atividades dentro da água. A acupuntura também é uma fonte muito utilizada, principalmente pelo nosso Sistema Único de Saúde, tá? Com estimulação de auriculoterapia, com estimulação de utilização de aplicação das agulhas da acupuntura corporal, a acupuntura sistêmica, elas causam uma melhora global do seu paciente, tá? Já a nível energético, isso aí. Como eu não tenho essa especialidade, não trabalho com isso, vou ficar devendo esse tipo de informação. Mas existem muitos vídeos, muitas aulas, muitos textos que vocês podem procurar sobre a acupuntura. Lembrando que ela é uma especialidade à parte da fisioterapia. Tem que fazer especialidade nisso aí depois. Há não muito tempo atrás, acreditava-se que a utilização de recursos eletrotermofototerápicos de característica de utilização do calor superficial poderiam, pela estimulação da sudorese, diminuir a gordura corporal. Não é verdade, né? Senão não tinha um rio pretense gordo, né, meu povo? Agora, rio pretense desidratado tem muito. Meu povo, calor superficial não dilui a gordura. Até porque se você tirar aquela manteiguinha de dentro da sua geladeira, aquele bacon e colocar assim, ó, do lado de fora, ele não vai derreter. Ele continua sendo bacon, mais mole, mais bacon. A utilização de calor superficial, ele pode ser utilizado como fonte pré-tratamento para a aplicação de um recurso manual, como, por exemplo, uma massagem.
né? Você vai fazendo a utilização de um biocosmético, né? Um dermocosmético ali que vai diminuir a sensibilidade ou para que a pele absorva e tenha diminuição de medidas, né? Então você pode utilizar o calor superficial antes dessa aplicação ou associado para que haja uma dilatação dos poros, a aplicação do dermocosmético e aí fazer uma massagem para melhorar o aspecto da pele. Vou falar da massagem já, mas ela não promove alteração, não diminui nem um centímetro, continua gordinho. A massagem, ela não provoca diminuição do tecido adiposo. Você pode fazer drenagem que você quiser, a massagem modeladora que for, não vai diminuir o peso, você continua sendo obeso. Vai ter os efeitos psicológicos, físicos da pele. A pele vai ficar melhor hidratada, com o aumento da circulação pode diminuir a aparência do fibroedema gelóide, que é a celulite, porém não vai haver diminuição da concentração de lipídios, tá bom? A cirurgia bariátrica é um recurso muito utilizado, principalmente com pessoas com obesidade grau 3 e suas comorbidades. A cirurgia bariátrica mais utilizada hoje em dia é o bypass gástrico, tá? Apesar de existirem outras também. A escolha é 100% feita pelo cirurgião, mas esse paciente, quando vem pra gente, normalmente ele já vem com uma perda de peso significativa. Só que, associado à perda de massa magra, esse paciente vai apresentar alterações de caráter músculo-esquelético. Como existe uma redução drástica do consumo alimentar, esse paciente, consumo hídrico também, esse é o paciente que já vem com sinais de sarcopenia, ou seja, de perda de massa muscular significativa. Pode ser um paciente facilmente, ou um paciente muito suscetível a entorses, fraturas por deslocamento, né, luxações e subluxações articulares. É muito comum um paciente, depois de submeter a uma cirurgia bariátrica, precisar de uma cirurgia de reparação, de LCA, LCP, menissectomia, né, ou outras alterações, principalmente de membros inferiores, tá? E a flacidez, meu povo? Eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre ela, né? Ela é uma sequela, não é exclusiva da obesidade também, mas é uma sequela de vários episódios, como inatividade, emagrecimento demasiado, envelhecimento. E a pele, esse nosso tecido epitelial, ele tem um comportamento viscoelástico, mas que na obesidade, quando ultrapassa esse risco, né, esse limite biológico elástico, a pele se torna plástica, formando esses bolsões de flacidez, tá? Então, flacidez é o nome que é dado ao enfraquecimento das fibras colágenas e elásticas que sustentam os tecidos, aquelas fibras de colágeno e elastina localizadas na área da derme. Pode ocorrer na pele e até mesmo no tecido muscular. Ora, porque nem todo obeso ele é sedentário e nem todo sedentário vai se tornar obeso, tá? Então, magrinho também pode ser flácido. Alô, você, aluno, aluna magrinha que não faz atividade física, dá uma balança, faz um tchauzinho aí, vê se o tríceps balança. Balançou, tá na hora da gente repensar isso aí, né? Quando essa flacidez é de caráter muscular, ela é uma forma mais profunda, né? Ou se ela for, a gente consegue, a flacidez de caráter muscular, a gente consegue trabalhar com a utilização de exercícios, principalmente a utilização de exercícios com resistência, para aumentar a força muscular e, consequentemente, o seu trofismo, tá? Já quando ela ocorre no tecido epitelial, a gente vai precisar de uma forma de tratamento mais adequada para poder melhorar muitas vezes esses aspectos. Se for uma flacidez muito significativa, como eu disse, só cirurgia plástica mesmo.
A flacidez é combatida através de musculação, exercícios aeróbicos, alimentação balanceada, utilização de proteção solar, intervenções cirúrgicas quando necessário e tratamentos como carboxiterapia, peelings, utilização de ácidos retinóicos, intradermoterapia e outros recursos. Divididas como tissular, que é da pele, e muscular, isso é ocasionado por déficits de substâncias da região da derme, colágeno e elastina, que causam atrofia da pele ou atrofia, a diminuição do trofismo muscular, levando à diminuição da atividade motora e atividades de funcionamento dos órgãos. Olha que beleza. Isso ocasiona, quando é tissular, uma dermopaniculopatia, né? Flacidez tissular, caracterizada por uma diminuição da quantidade de elementos do tecido conjuntivo, principalmente as células proteoglicanas, que são as formadoras das proteínas de colágeno e elastina. Já quando nós temos uma flacidez muscular, a musculatura ela perde o seu tônus, né? O músculo perde espessura e aumenta, muitas vezes, o seu comprimento. Esses principais fatores, não é, que nós temos para ocasionar a flacidez são diminuição de colagênese, diminuição de tônus muscular, a ação dos radicais livres, alterações hormonais e obesidade, nutrição, déficits de alimentação. A diminuição de colagênese eu falei anteriormente. Diminuição de tônus muscular é não pôr peso, não fazer alguma atividade física. Já a ação dos radicais livres, a gente tem que entender que ela é muito mais abrangente. Radical livre são moléculas liberadas pelo metabolismo corporal com elétrons altamente instáveis e reativos, que podem causar alterações degenerativas de envelhecimento, flacidez e até morte celular. Os radicais livres eles podem se combinar com outras moléculas corporais e com isso serem aniquilados rapidamente, caso a produção deles seja pequena. No caso de grande quantidade e alimentos que apresentam grande facilitação para a produção de radicais livres, normalmente são alimentos hipercalóricos ou com grandes concentrações de sódio, podem desencadear danos como envelhecimento precoce e várias doenças, tipo Parkinson, Alzheimer, entre outras. Para inibir a produção de radicais livres e outras substâncias do nosso organismo, ele conta com a produção de enzimas, chamadas de superóxido dismutase, que diminui, obviamente, com o passar dos anos, e então os ditos radicais livres aumentam, e eles têm uma ação de maior intensidade. Alimentos que contêm propriedades antioxidantes, beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, vitamina D, selênio, podem, contudo, retardar esse processo e neutralizar a formação ou a dissipação desses radicais livres pelo corpo. Mamão, laranja, cenoura, cebola, morango, espinafre são os principais alimentos. Observe que aqui eu não falei chips, cerveja, em momento nenhum, não é? E aí, pessoal, a flacidez ela está diretamente relacionada com a redução da produção de fibras de colágeno, tá? E fibras elásticas do tecido subcutâneo. Esse excesso de tecido adiposo ocasionado na obesidade, ele promove esse aumento da secreção dos fibroblastos dessas enzimas que são degradantes, ou principalmente os radicais livres, que vão romper as fibras elásticas que envolvem a célula, né, diminuindo assim a estrutura da malha dérmica, fazendo com que ela fique flácida. A fisioterapeuta ela consegue atuar excelentemente na hipotonia muscular com a prescrição de atividades físicas, utilização de atividades com resistência e parcialmente na tissular. Como a gente observou nessa foto aqui, ó, esses quadros de flacidez a gente não vai conseguir reverter.
é um paciente que, para melhorar esse aspecto da pele aqui, ó, vai ter que se submeter a uma cirurgia plástica corretiva, tá? Como fonte de tratamento, nós temos a radiofrequência, que ela é muito utilizada principalmente pelo pessoal que trabalha aí com dermocosmética. Corrente de alta frequência, que gera calor por conversão, compreendida entre 30 kHz e 300. É a frequência mais utilizada entre 0,5 e 0,1 MHz. Através dela, a gente consegue utilizar e atingir camadas mais profundas da pele. Vai melhorar, assim, a oxigenação, nutrição sanguínea e vasodilatação dos tecidos. E pode ser associada à utilização de dermocosméticos, associadas a técnicas de massoterapia para melhorar o aspecto da pele. Mas muitas vezes não vai conseguir reverter 100%. A carboxiterapia também ela é utilizada. A radiofrequência, com algumas exceções, não é muito utilizada na região de face, tá? Principalmente porque as regiões que mais apresentam flacidez são as áreas da bochecha e região inferior da orbicular dos olhos. E como é uma corrente que aquece, não é muito interessante ser utilizado próximo dos olhos, porque, obviamente, isso vai superaquecer o globo ocular, que tem grandes quantidades de água, e pode, muitas vezes, ocasionar algumas lesões. Para quem tiver interesse, tem que procurar algum curso, alguma coisa específica aí sobre a utilização na região facial. Já a carboxiterapia, ela já é um recurso mais utilizado para flacidez facial. Ela também tem se apresentado como um recurso viável para a melhora da qualidade da pele e pela estimulação que ela tem de fibras de colágeno. Tá? Ela diminui os processos lesivos ocasionados pela hiperoxigenação localizada ali, ocasionado pela aplicação de CO2. Esse CO2 provoca um enfisema subcutâneo mínimo, que proporciona um pequeno deslocamento da pele local, mas sem que tenha um trauma vascular. Tá? Então, por exemplo, esse descolamento da pele local para melhoria de oxigenação e nutrição também é um efeito, por exemplo, que a ventosa faz. Só que a ventosa normalmente apresenta alterações de caráter vascular pela formação daquelas manchas arroxeadas, tá? As massagens modeladoras, elas por melhorarem fluxo sanguíneo, linfático, o aumento da oxigenação e nutrição da pele, eles modelam o tecido, mas nunca faz com que haja perda de peso. Apenas um modelamento da pele naquele local. Mas é muito interessante para ser utilizado em associação a dietoterapia, né, dietoterapia e prática de atividade física. Por quê? Ora, porque se você melhora o aspecto da pele, consequentemente, você vai melhorar a visão da sua paciente. O que é que ela está vendo sobre si mesma. Né? E quem que não gosta de olhar no espelho e ver o bumbum mais ajeitadinho, a perna mais redondinha, o corpo mais redondinho, se fala mais lisinha, e o corpo mais desenhado. E aí isso vai dando um incentivo secundário para que o paciente se mantenha numa dieta adequada e na prática de atividade física. A estimulação elétrica neuromuscular com utilização de corrente russa ou com outros tipos de corrente, eles auxiliam no aumento da hipertrofia muscular e o aumento da força, tá? Porém, virar paniquete, virar fisiculturista, aumentar a massa muscular a este ponto, você pode utilizar previamente, né, ou em associação a um exercício com resistência. Tá? Então, faz a aplicação do recurso eletroterapêutico, a pessoa vai fazer o exercício sim, então vai fazer o padrão de contração muscular daquele músculo que a pessoa tem o objetivo, ou daqueles grupos musculares que existe o objetivo de aumento de tônus, aumento de trofismo, e vai fazer a utilização de exercícios com resistência, desde resistência manual até a utilização de pesos livres, utilização de borrachas e elásticos.
E é muito importante que o paciente obeso faça exercícios de alongamento, porque além da massa do tecido adiposo em região do abdômen, que dificulta, por exemplo, a flexão de quadril, né, da massa adiposa na região dos membros superiores, que vai diminuir a amplitude de movimento, de flexão e extensão, por exemplo, de um cotovelo, ele vai apresentar encurtamentos musculares. Atividades de fortalecimento muscular, que também vão influenciar vários tecidos, como tecidos ósseos, cartilagens, ligamentos, tecido conjuntivo, devem ser influenciados. Mas esse slide em específico não é só para o público obeso, tá? Todo mundo, inclusive a gente, tem que fazer. Ai, professora, eu tô na pandemia de corona. Existem milhões de sites, inclusive mídias sociais, que disponibilizam atividades físicas com pré-determinação, atividade para público inicial, mediano, avançado. Faz uma aí, meu povo, todo dia, não tá fazendo nada? Pessoal, essa é a bibliografia que foi utilizada para preparar essa aula, tá bom? Tô deixando lá no Microsoft Teams, né, para vocês as outros artigos que eu utilizei e o estudo dirigido para vocês me enviarem, tá bom? A nossa próxima aula eu vou fazer uma correção sobre esse assunto e aí a gente vai dar continuidade com algumas patologias ou algumas alterações do tecido epitelial, tá bom? Muito obrigada, beijo, tchau!